Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Pois é, galera, muita gente tinha pedido pra falar alguma coisa sobre Jurassic World, o filme novo aí da sequência da franquia de Jurassic Park. Como eu trabalho com paleontologia, né, muita gente cobrou pra que eu desse a minha opinião, o que eu achei do filme. Bom, eu vi o filme 2 vezes já, eu gosto dessa temática, né, óbvio, né, fui trabalhar com isso, não é à toa, né, eu gosto bastante dessa questão de dinossauro. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu vou agora falar os pontos que eu separei pra discutir, e as pessoas, assim que terminarem de assistir meu vídeo, vão provavelmente ter a impressão de que o filme é uma porcaria. E não é isso que eu tô querendo dizer, eu não tô dizendo que o filme é uma porcaria. Eu vou apenas estar comentando alguns detalhes como cientista de por que o filme não é crível do ponto de vista científico, porque ele não está correto do ponto de vista científico. O que nenhuma maneira quer dizer que não é um bom entretenimento, que não é um filme legal, que você não deveria ver. Não sou chato a esse ponto. É um filme que vale a pena assistir, até por uma questão histórica, né, porque é a continuação de uma franquia histórica. É um filme muito bem feito, a computação gráfica melhorou muito nesses últimos 20 anos, já era boa 20 anos atrás, então hoje faço ideia. Então tem aí, obviamente, todo o seu charme no filme, mas vão sabendo o que vocês vão ver, se vocês ainda não viram. Porque eu fui assistir esse filme com um monte de paleontólogos, e aí depois a gente ficou discutindo e eu tive a ideia de montar esse textinho, a gente montou todo mundo junto. Bom, antes de falar propriamente do filme, eu queria comentar algumas coisinhas sobre o estado de suspensão da descrença, que é aquele tipo de peculiaridade psicológica que as pessoas costumam usar para conseguir assistir obras de ficção. Ou seja, você sabe que aquilo ali é impossível, mas pro bem da ficção, pro bem da obra, você assume na sua cabeça que aquilo lá é possível naquele momento, naquele universo, naquela situação, e aí tudo que vem depois daquilo passa a ser mais divertido, passa a ser mais legal. Existe uma pequena discussão aí, inclusive, que o Tolkien discordava disso daí. É uma coisa bem interessante, mas eu não vou abrir aqui, porque senão vai demorar muito. Então é aquilo que o Daniel Dennett discutiu naquele livro Quebrando o Encanto, que eu sugeri nas minhas dicas de leitura, que você tem um determinado nível de suspensão da descrença que é gostoso. Então ele falou, imagina um machado com um cabo de borracha. Um machado com cabo de borracha, tecnicamente, não conseguiria cortar nada, mas é uma borracha especial, super forte, super reforçada, que faz com que ele consiga cortar e etc. Você suspende a descrença em um ponto, e a partir desse ponto você desenrola tudo aquilo. Agora, se eu falar que o machado tem cabo de borracha, voa, corta a pedra, é capaz de se teletransportar, fica invisível e é indestrutível, aí você começa já a chutar o pau da barraca. Eu tô suspendendo a descrença aqui, mas aí você começa a suspender de tantas formas, de acordo com a discussão do Dennett, né? Você tem que ter um limite pra ficção. Se você começa a ficcionar demais, as pessoas perdem o interesse porque vira arte abstrata, vira uma coisa completamente sem sentido, perde um pouco a razão de ser. A questão é, o Jurassic Park, o primeiro filme, ele é um filme de ficção científica. Parte de um pressuposto crível do ponto de vista científico, apesar de não ser real, e a partir dali ele desenvolve toda a sua história, tá? Especialmente no livro, que é muito legal, e o filme dá umas adaptadas lá e tal, mas enfim, de qualquer maneira foi uma revolução quando ele surgiu. O filme 2 e 3, essencialmente, são filmes de aventura. O quarto filme, esse Jurassic World, existem alguns pontos em que força muito a barra na suspensão da descrença e ele vai fazendo isso com uma sequência muito rápida. Então é só pra você poder encarar as coisas de uma forma diferente, né? É só pra você encarar o filme da maneira como ele vai se apresentar. Como eu falei, eu gostei do filme, eu achei um filme bem legal, porque tem dinossauro. Eu vou gostar de qualquer filme que tenha dinossauro, eu vou achar super interessante. Óbvio que quanto mais crível, mais legal. Quanto mais próximos da realidade, ou daquilo que a ciência pode estipular do que foi a realidade, mais legal. Mas mesmo quando não é, é interessante também, é divertido, é gostoso, porque eu gosto. Eu sou nerd com dinossauro, então eu vou ser sempre público desse tipo de coisa. Bom, falando do filme propriamente dito. Pra começar, eu não vou aqui discutir sobre as falhas ou as coisas diferentes do primeiro filme, que também pode ser abarcado pro 2 e 3. Se vocês quiserem saber o que eu tenho a dizer sobre esses filmes, eu já fiz isso no Nerdologia, que eu colaborei junto com o Atila lá sobre dinossauros, vou deixar linkado aqui embaixo, e no Nerdcast sobre dinossauros também, que eu participei, que o pessoal do Jovem Nerd fez, aqui embaixo também linkado. Se vocês quiserem saber mais sobre esses assuntos, cliquem aqui embaixo, não vou repetir aqui, tá? Aqui eu vou falar do quarto filme. Dito isto, a partir deste ponto aqui, vai ter spoiler. Tá? Vai ter muito spoiler, porque eu vou fazer
uma avaliação do filme. Então é pra quem já viu. A partir daqui eu vou contar partes do enredo que são fundamentais e sem eu contar não vai ter graça. Então, se você ainda não viu o filme e ainda assim quer ver esse vídeo aqui que eu tô fazendo, é por sua conta e risco. Não venha colocar depois a culpa em mim por não ter avisado. Outra coisa, o filme tem uma série de furos de roteiro. Aqui no meu vídeo eu vou me ater a falar sobre os bichos, tá? Sobre os animais que eles colocaram ali naquela ilha. Eu não vou falar aqui sobre as falhas de roteiro, sabe? Sobre coisas absurdas que aconteceriam, que são problema do filme, tendo ou não dinossauros. Bom, pra começar, você sabe qual é o grosso da história, né? No Jurassic Park 1, eles teriam descoberto mosquitos, e esses mosquitos existem mesmo, né? Preservados no âmbar, que é a seiva de algumas árvores endurecida, e dentro desses mosquitos eles teriam conseguido coletar amostras de sangue de dinossauro, de algumas espécies, e como a preservação dos mosquitos é muito boa, teria se preservado algumas moléculas de DNA, eles teriam preenchido partes do DNA que estavam faltando com trechos de sapo, né, de anfíbios, né, e aí teriam colocado para gerar numa incubadora, sei lá, eu não lembro agora como é que eles geravam isso daí. E aí eles criavam os dinossauros e a ideia era fazer um parque em que essas espécies pudessem ser vistas por todo mundo. No filme 4, o parque meio que deu certo por um período, eles conseguiram fazer uma produção maior de espécies. Tinham que fazer com que o parque continuasse crescendo, só que as atrações do parque iam perdendo a graça com o tempo e eles não conseguiam novos patrocinadores, novos investidores ou mais audiência para as atrações, né? Mais gente visitando o parque. Então eles resolvem fazer um híbrido, eles misturam uma série de bichos lá e veem o que nasce. E no filme 3, já tinham feito uma pergunta pro Dr. Grant, né, que era o paleontólogo do primeiro filme, sobre como que era ver os dinossauros de verdade e tal, não sei o que, e aí ele falou assim, aquilo lá são monstros criados pela engenharia genética, aquilo lá não são dinossauros. Os dinossauros foram extintos, né, 65 milhões de anos, né, salvo as aves, mas aí é outra discussão. Então eu vou começar a falar no Jurassic World no diálogo mais interessante, que é o diálogo mais legal que teve no filme, que foi o diálogo entre o Wu, né, que é o geneticista que participa inclusive do primeiro filme, é o único ator que é igual no primeiro e no último filme, e o Mascani, que é o novo dono do Jurassic Park, né, depois da morte do John Hammond. A morte, inclusive, do ator, né, que fazia o John Hammond, que era o irmão do David Attenborough, né, não sei se vocês sabiam, que morreu, acho que ano passado. Nesse diálogo, né, o Mascani, que foi o cara que pediu para fazerem um bicho mais interessante, peita o chinês, né, porque ele fala assim, pô, vocês criaram uma aberração, um bicho que é grande demais, um bicho que não tem controle, um bicho que é muito inteligente. E aí ele falou, eu tava só obedecendo às suas ordens, você pediu para fazer um bicho assim. E ele falou assim, não, mas esse bicho não é um bicho real, esse é um bicho que vocês inventaram. E aí o Wu chega e responde, ele fala, mas todos os bichos aqui somos nós que inventamos. Nenhum desses bichos aqui uma vez existiu. A gente misturou eles com o DNA de outros bichos desde o começo. Então eles são híbridos desde o começo. Eu não sei por que você tá tão chateado agora da gente ter feito um híbrido um pouco maior e com outros pedaços diferentes. Então, essencialmente, nesse diálogo, eles explicam, eles dão uma desculpa para boa parte das coisas cientificamente inacuradas do filme. Como, por exemplo, o fato dos dinossauros não terem penas, pelo menos os carnívoros. Porque eles obrigatoriamente teriam penas, mas eles falam assim, bom, mas isso daqui não são dinossauros. Isso aqui foram bichos que a gente criou com engenharia genética usando trechos de DNA de dinossauro. Então, não necessariamente eles são iguais aos bichos que viveram 65 milhões de anos atrás ou antes. Né? É um diálogo bem interessante, é o melhor diálogo do filme, a meu ver, e inclusive justifica a briga que muitos paleontólogos tiveram, que queria que tivesse posto pena nos bichos agora do quarto filme. Se eles já não tinham pena no primeiro filme, colocar a pena agora neles no quarto filme seria uma coisa meio bizarra, né? Tipo, o bicho criou pena de uma hora pra outra. Apesar de que no terceiro filme, que se passa em outra ilha, os raptores lá tinham um penacho na cabeça, né? Era bem interessante isso daí. Um outro ponto que é bem interessante, que um amigo meu lembrou, é que se eles estavam pegando DNA de mosquito, a probabilidade de naquele mosquito ter o DNA de um bicho que eles não tinham a menor ideia do que fosse, que nunca tenha sido descrito pela ciência, é muito maior do que você achar exatamente um bicho que foi descrito já pela ciência. Então, talvez eles nem precisassem criar um dinossauro híbrido. Eles podiam simplesmente chegar e falar assim, ó, a gente achou o DNA aqui de um bicho que a gente não tem a menor ideia do que é, a ciência nunca encontrou fóssil nenhum desse bicho, e tá aqui, apareceu, tá? A gente criou um nome pra ele. Seria até mais interessante. Logo no começo do filme, o filme começa com um dinossauro, que é esse híbrido aí, quebrando a casca do ovo, quebrando com a mão. Esse detalhe, quem reparou, não fui nem eu, foi a patroa, que assistiu o filme comigo também. O que acontece? Os animais ovíparos, a minhota, né, ou seja, os vertebrados terrestres ovíparos, eles não quebram a casca do ovo com as mãos. Eles têm o que se chama de dente de ovo, que é uma estrutura modificada, no caso das aves e dos crocodilos, é uma estrutura cutânea mesmo, o epiderme, que é absorvida depois, que faz como se
fosse um dentinho mesmo no focinho, que ele usa pra quebrar o ovo e depois some, com o passar do tempo, da vida do bicho. Tartarugas também tem esse dente de ovo epidérmico aí. No caso de cobras e lagartos, é um dente de verdade mesmo, é um dente que ele cresce pra frente e fica pontudinho, em que ele usa pra quebrar a casca do ovo e depois também esse dente ele cai. Então não faria muito sentido que os dinossauros quebrassem a casca dos ovos deles com a garra do dedo. Mesmo porque tem muito dinossauro, que nem os quadrúpedes herbívoros, que eles não tinham garra no dedo. Então como é que eles iam abrir a casca do ovo? Tá, os ceratopsídeos tinham chifre, ok, mas e os outros? Provavelmente eles deviam ter o dente de ovo também. Assim como os seus primos mais próximos que ainda estão vivos e os seus descendentes diretos que ainda estão vivos possuem. Então provavelmente eles teriam quebrado a casca do ovo com o focinho e não com o dedo. Eu acho que esse erro aparece inclusive no primeiro filme também. Mas enfim, eu não revi o filme pra ter certeza. Outro ponto, o mosasauro. O mosasauro é um bicho muito legal. Pra quem não sabe o que é um mosasauro, o mosasauro é um lagarto marinho. É um lagarto literalmente. Não é um descendente dos lagartos, não é um primo dos lagartos, não. É um lagarto mesmo que passou a viver no mar, mais ou menos que nem aquelas iguanas marinhas fazem lá em Galápagos. Só que, obviamente, de uma maneira, num nível muito mais hard, né? Eles tinham mesmo as mãos modificadas em nadadeiras e todas essas coisas, e eles eram essencialmente carnívoros. Você tinha mosassauros muito pequenininhos, que chegavam até menos de 1 metro, mas muitos deles eram realmente grandes, tá? Como, por exemplo, o próprio Mosasaurus mesmo, né? O Mosasaurus hoffmanni, que era um bicho muito grande, é um bicho que chegava a 18 metros de comprimento, aí são 2 ônibus, tá? É do tamanho de um cachalote, sabe? Da Moby Dick. E tinha outros grandes também, o Tilosaurus, por exemplo, chegava a 15 metros de comprimento. Então, quer dizer, são bichos bem impressionantes mesmo, são bichos realmente bem grandes. Mas o bicho que eles fizeram no filme tem no mínimo, pelos meus cálculos, tem no mínimo 40 metros de comprimento. Sabe, sendo muito bonzinho, ele é 2 vezes maior do que o maior dos mosassauros já encontrado. Só a cabeça do bicho tinha no mínimo 10 metros. Aí alguém vai falar, mas acontece que a engenharia genética fez com que eles fossem bichos maiores. Parece que tá, tudo bem. Mas então, se eles podiam fazer, por exemplo, um T-Rex 2 vezes maior, pra que eles tinham que criar um bicho híbrido? Então por que eles não criaram um raptor de 8 metros de comprimento? Que aliás existiu, né? O Utah Raptor, ele era um raptor gigantesco. Mas aí tem o roteiro que eles criaram lá da arma de guerra, tal, não sei o que, enfim. Aí eu não vou discutir aqui. O que levanta uma outra questão muito interessante. Se eles pegavam DNA de mosquitos que picaram os bichos, como é que eles acharam DNA de mosassauro? Um mosquito submarino, um mosquito aquático que ficou preso num âmbar de uma árvore aquática, né? Tipo, não faz muito sentido. Ok, pode ter sido um bicho que ficou preso na praia e um mosquito veio e picou, mas na boa, é forçar muito a amizade, né? Mosquito que pica animal aquático, desculpa, fica meio complicado de acreditar, tá? Sabe, senta lá, Cláudia. E aí vocês viram no decorrer do filme que eles ficaram guardando o segredo de qual era o bicho que eles tinham hibridizado lá, diz que a matriz era tiranossauro, mas que eles tinham hibridizado com outras coisas. Vão deixando aos poucos, né? Eles vão falando que tinha sépia, depois eles falam que tinha rã, cada um pra justificar a mudança de cor, pra justificar controle térmico, essas coisas assim. Tudo levava a crer que eles iam falar sobre hibridização humana. Tanto a reação dos atores, né, dá a entender no começo do filme que eles iam falar que o híbrido era humano, quanto algumas características que vão passando lá no meio. Então, por exemplo, o bicho mata por esporte, o bicho era super inteligente, o bicho era um monte de coisa, e aí ele falando, esse bicho que vocês criaram não é um dinossauro, isso daí é uma outra coisa, tal. Sabe, tudo isso daí levava a crer que eles tinham colocado DNA de gente ali no meio do bicho, e ele, talvez até da mocinha, né, talvez até dela mesmo, da Claire, eu acho que chegou até a ser ventilado que ia ser uma hibridização com o humano. Inclusive o Indominus tinha polegar, né? E nenhum dos bichos que eles usaram para hibridizar o Indominus tinha polegar. Então, provavelmente tinha essa história aí de colocar o humano na jogada, mas a questão é que no final do filme, eles falam que o hibridismo era com o Raptor mesmo. Então tinha Raptor, tinha T-Rex, tinha sépia, tinha rã, tinha cobra, tinha sei lá o que. Misturaram uma série de coisas, mas no fim das contas era tudo ali dentro dos bichos que eles tinham lá. Tudo bem que genealogicamente falando, nós humanos estamos mais próximos dos dinossauros do que um sapo tá dos dinossauros. Então seria até mais crível do ponto de vista científico misturar o nosso DNA com o deles e não o de um sapo. Que eles acho que tentaram fazer um final meio Agatha Christie ao contrário lá e fizeram um suspense para parecer que o vilão era um e na verdade era outro, ou então simplesmente mudaram o roteiro do filme mesmo, acharam que ia ficar muito pouco crível, achavam que o público não ia engolir uma história dessas, que não iam ter espaço para discutir a parte filosófica, sei lá. Então eu não sei, eu não fui ler para saber se os diretores já deixaram isso claro em algum lugar, porque enfim, depois vocês me falam aqui nos comentários. Agora, com relação a matar por esporte, se você for ver os 4 filmes, os bichos meio que matam por esporte também. Você vê que o bicho mata tudo que se mexe, ele nunca tá saciado. Você pode pegar exemplos atuais hoje
hoje, tanto com animais de sangue quente quanto animais de sangue frio. Tem uma hora que um leão, por exemplo, ou um tigre, ele não tá mais com fome. Tem uma hora que um crocodilo não tá mais com fome. Como é que o bicho tá sempre caçando comida, sempre indo atrás? Ah, uma questão territorialista. Tudo bem, você acha que teve tempo dos bichos que eram criados em cativeiro terem criado um território tão grande a ponto de defender esse território contra qualquer coisa que se mexesse? Você não viu os bichos matando outros dinossauros, por exemplo, outros animais com essa intensidade? Mas é aquilo, né? Se tirasse isso, perdia a história, né? Não tinha história, paciência. Então tem que manter os bichos matando qualquer coisa. Outra coisa que eu achei estranho foram os raptores bipolares. Ah, isso eu achei esquisito. Eles obedeciam ao humano no começo. Depois eles obedecem ao bichoroco grande lá. Aí depois eles voltam a obedecer o humano e salvam a pátria, inclusive. Qual o tipo de decisão que esses raptores têm? Eles são criaturas totalmente maleáveis, assim. Se eles foram imprintados mesmo, como se você estivesse fazendo falcoaria mesmo, com raptores, eles não iam simplesmente deixar de seguir um líder para seguir outro, por mais que eles se comunicassem, sabe? A mão que dá a comida é a mão que é a do alfa lá, e enfim, eles meio que iam manter isso daí. Não ia ser tão simples assim, pra num segundo, de repente o bicho tá lá, vira pro outro lado, ah tá, agora eu vou matar vocês. Outra coisa, o T-Rex nesse filme, ele é tipo um Godzilla. Ele é um monstro que aparece pra salvar a pátria e depois ele vai embora porque não tinha mais o que fazer ali, sabe? Ele falou assim, olha, valeu, eu vou matar aqui esse dinossauro aqui, mas eu tô atrasado pra minha aula de pilates aqui, então vocês fiquem aí numa boa e tal. Ele vaza, não come ninguém, não mata ninguém. Ele é um bicho sanguinário, carnívoro, que tá sempre com fome. Ele vai lá, entra numa tremenda de uma briga com outro bicho muito maior que ele, e depois ele fala, tá bom, quer saber, cansei desse negócio aqui, vou embora, tchau. Esse final com o T-Rex eu achei, assim, bastante Godzilla mesmo, sabe? Chega o monstro pra salvar e depois ele vai embora e acabou, e nos vemos no próximo filme. Aí alguns detalhezinhos mais interessantes. Então na hora que o tal do Owen lá, né, que aliás é o nome de um dos grandes paleontólogos do século XIX, então talvez tenha sido uma homenagem. Na hora que o Owen remove o dente do Indominus lá, que ele tava naquela bola de vidro lá que ele mastigou, ele retira com uma faca o dente, e o dente é só a parte que fica pra fora, a parte que fica exposta pra baixo da gengiva. O dente não tem raiz. Tudo bem, pode ser que tenha sido um dente quebrado, mas é mais provável que tenha sido ignorância mesmo, ou uma não preocupação com a coisa. O dente vai fixar onde? Ele fica bambo na gengiva do bicho assim, ele é mole. Tem que ter uma base de fixação do dente que vai pra dentro. Todos os tecodontes têm isso. Presumir que o dente quebrou exatamente na área da raiz por causa daquela mordida lá, não sei. Eu acho que foi uma falha aí também. Podiam ter colocado um dentão muito maior, ia ser até muito mais impressionante, ia ser muito mais chocante. Tem uma cena que eles vão salvar um saurópode lá que tá morrendo, que o Indominus começou a matar todos eles aleatoriamente, e quando eles chegam lá, né, provavelmente sejam um apatossauros, um brontossauros. Eu tinha achado que eram diplodocus, mas aí depois os meus amigos falaram que provavelmente eram um apatossauros, um brontossauros, né, que agora o gênero voltou e tal. E ele tá errado, porque a narina dele tá muito pra frente. Esse bicho tinha a narina posicionada muito mais pra cima na cabeça, e a reconstrução que eles fizeram lá não dá a entender de que era um ducto de pele, né? Então tá colocado no lugar errado mesmo a narina do bicho, e a cabeça dele tá muito grande, né? Ele deveria ter uma cabeça menor pro tamanho do corpo do bicho que eles estavam fazendo. Aliás, eu senti falta dos braquiossauros. Os braquiossauros figuram entre talvez os bichos mais extraordinários que já existiram no mundo, né? E eles apareceram no primeiro filme e não apareceram mais em nenhum filme. Os bichos são fantásticos, eu não sei porque desistiram dos braquiossauros. Aliás, tinha um monte de bicho legal que podia entrar, né? Tem o Mapusaurus, tem o Terizinossauros, tem o Argentinossauros, que talvez tenha sido o maior bicho terrestre que já existiu, apesar de que ia ter aquela coisa porque ele é argentino e tal, mas enfim, é um bicho muito impressionante, é um bicho assustador, né? Poderiam ter colocado. Tem tanto bicho legal pra pôr, tem que ficar criando bicho novo. E aí agora o último ponto, que a meu ver foi o ponto assim com que a suspensão da descrença virasse uma flutuação estratosférica da descrença. Eu confesso que eu dei risada no cinema. Eu ri alto no meio do cinema, porque não consegui me controlar, cara. O que foi aquele ataque dos pterossauros? Bom, explicando rapidamente, pterossauros não são dinossauros, tá? Eles são um grupo primo, é um grupo irmão dos dinossauros, mas eles não são dinossauros, eles não compartilham as características que fazem dos dinossauros o que eles são. Mas é só pra constar, não é isso que eu quero dizer. A questão é, o côndor é hoje o maior animal voador conhecido. O albatroz tem uma envergadura maior, né? Uma abertura de asas maior, mas ele é mais baixinho e mais leve. Então o côndor, ele é o maior considerando todos os parâmetros. O côndor andino, que é o maior de todos aqui da Argentina e do Chile, ele chega a 3,10 metros de envergadura de asa e até 1,40 m de altura. O bicho tem 1,40 m de altura. Sabe quanto que um côndor pesa? O mais pesado dos condores? 15 quilos.
Sim, um bicho de 1,40 m tem 15 quilos. Mas é porque ele tem que ser leve, ele é um bicho voador. Ele não consegue nem dar a partida do voo dele em qualquer lugar. Ele tem que usar a corrente de ar para voar e tal. Ele tem que ser leve. Ele não pode ser mais pesado do que isso. A Argentavis, que é um fóssil que também foi encontrado na Argentina, provavelmente da família do condor também, que é talvez a maior ave voadora que já existiu, chegava provavelmente aí a seus 7 metros de envergadura. Fazendo uma regra de 3 básica aí, ele teria um pouco mais de 30 quilos aí. Ou seja, não é um bicho que pese mais do que 30 quilos, vai estourando 35. E os pterossauros não tem nada a ver com as aves. Na verdade, os raptores e o T-Rex lá que aparecem são mais próximos das aves do que os pterossauros. O maior pterossauro que a ciência já descobriu, o Quetzalcoatlus, tinha uma envergadura de provavelmente uns 10 metros de abertura de asa. Talvez 12, depende do cálculo. Ok, o bicho era muito grande, tá? Isso não é pouca coisa, 10, 12 metros de envergadura. Se a gente usasse a mesma regra de 3 que vale para os condores, esse bicho teria aí seus 50 quilos. Só que como esses bichos não são aves, a regra de 3 não é tão exata, porque a proporção de cabeça é outra, a estrutura dos ossos é outra, enfim, tudo é diferente. Os paleontólogos que trabalham com pterossauros, eles chegaram a estimativas que variavam desde 70 quilos, para os Quetzalcoatlus, esse maiorzão, até 250 quilos. Mas é mais provável que ele ficasse ali perto dos 100 quilos. Tem até alguns que chegaram a duvidar de que ele pudesse voar. Talvez ele fosse um pterossauro que perdeu a capacidade de voo, mais ou menos que nem os avestruzes, né, hoje, ou aqueles morcegos da Nova Zelândia que perderam a capacidade de voar, enfim. E nem por isso perdem as asas, né, só não usam elas mais para voar. O bicho que aparece no filme nem parece um Quetzalcoatlus, ele parece um Pteranodon, que é um bicho menor, tá? Mas enfim, é um bicho lá de uns seus 8 metros de envergadura, mais ou menos. Como é que um animal com em torno de 100 quilos, provavelmente muito menos de 100 quilos, carrega um filhote de Triceratops de meia tonelada? Como que ele carrega isso? Que leis da física você tem que quebrar para fazer com que um animal voador carregue um bicho que é 2, 3 vezes o peso dele? E principalmente um ponto que eu acho que é até mais relevante do que quebrar as leis da física. Pra quê? Pra que aquele bicho ia tentar carregar um filhote de Triceratops? O que ele ia fazer com aquele filhote? Ele tava treinando glúteos, ele tava, sei lá, ele ia levar pros filhotes comer. O que ia fazer com aquilo? Aliás, todo o ataque dos pterossauros é completamente sem sentido. Não faz o menor sentido aquele ataque. Os bichos, no máximo, eles iam fugir, eles iam estar com medo das pessoas. Eles não iam atacar as pessoas. Aliás, eles iam atacar as pessoas pra quê? Eles vão comer uma pessoa? Eles vão comer uma pessoa inteira? Eles vão levar para os filhotes uma pessoa inteira? Pra que eles estavam atacando aquelas pessoas? Não tinha o menor sentido. Aquele bicho que carrega aquela mulher lá, aquela mulher era mais pesada que o bicho. Aquele bicho não tinha nem 50 quilos. Como é que ele carrega aquela mulher lá e faz aquelas acrobacias no ar, carregando aquela mulher que é o peso do bicho, ou 2 vezes mais pesada que ele? Um outro detalhe técnico bem interessante é que a biomecânica dos pterossauros provavelmente iam impedir eles de fazer aquilo que eles fizeram no filme lá, de ficar mergulhando como se fosse pelicano. Sabe, eles não tinham biomecânica que permitisse isso. Mas isso daí até você pode tentar argumentar que pro bem do filme, não sei o quê. Um outro detalhe interessante é que o bicho que tem aquela cabeça mais redonda, que mostra atacando a mulher uma hora, quando ela dá um tiro nele, aquele bicho provavelmente é um Dimorphodon, ou um Eudimorphodon. Aquele bicho tá no mínimo 2 vezes maior do que ele era na vida real. O crânio do Dimorphodon é desse tamanho, assim. Fizeram um bicho com um crânio assim, né? Mas enfim, que seja, era outra espécie, X, que inventaram. Também não sei qual era o grande problema dos pterossauros. No segundo filme da franquia, o segundo filme termina com o Pteranodon voando em cima de uma árvore, lá pousando numa árvore. No terceiro filme, termina com os pterossauros fugindo junto com eles lá no avião quando eles estão saindo. Então, qual era o grande problema dos pterossauros fugirem agora no quarto filme? Já era pra ter infestado a Costa Rica inteira de pterossauro, sabe, se for pra levar em conta os outros filmes. Bom, enfim, teria muito mais coisa pra falar, mas eu não vou ficar me estendendo muito pra outros detalhes. Era só pra trazer aí algumas curiosidades pra vocês, caso vocês não soubessem. Algumas cenas que eu gostei muito foi a briga com os anquilossauros. Eu achei aquilo muito 10. Eu achei aquela ideia de fazer os anquilossauros darem uma porrada na bola de vidro e ela quebrar ia ser genial. Aliás, o anquilossauro consegue quebrar um vidro inquebrável com a porrada do rabo, e ele dá uma porrada na cara do dinossauro lá, e o dinossauro não tem nenhuma fratura, nada. O dinossauro, ele é indestrutível, o híbrido lá. Ele consegue com uma rabada quebrar um vidro blindado, mas não consegue quebrar o osso do bicho lá, que é, enfim, feito de titânio, né? E o final, né, que termina com a apoteose com o Mosasauro, eu achei muito interessante, porque já tinha chutado já a minha suspensão da descrença lá pra Júpiter, então eu achei legal, porque pelo menos o Mosasauro que
que salvou a pátria lá. Valeu a diversão, né? Já que ficou bem Godzilla mesmo o final do filme. Pelo menos foi muito louco, foi muito bem feito, foi muito legal. Mesmo o Mosasauro nadando tudo errado também, né? Porque o meu amigo que tá lendo sobre o Mosasauro agora falou que tá tudo errado, né? Ele não nadaria com as nadadeiras abertas, ele colocaria elas do lado do corpo, enfim. Foi divertido o filme, eu achei legal. Se você viu o meu vídeo até o final aqui é porque você já assistiu o filme também, então, enfim, foi um papo de boteco, basicamente, tá? E em breve eu volto com mais vídeos sobre paleontologia, porque é um tema que eu quero abordar bastante no meu canal ainda mais pro futuro, tá? Olhem aqui na descrição também agradecimentos pra todo esse pessoal aí que foi no cinema junto comigo, toda a paleoturma. Uma coisa boa que esses filmes proporcionam é isso. É uma diversão muito legal pra gente ir todo mundo junto e ficar feliz da vida, porque estão fazendo dinossauros e depois ficar falando mal dos erros, que é a parte divertida também. Então é isso, até a próxima, um abraço e falou!